Aquele que tem sede e fome, venha, o Senhor está aqui. Amém? Glórias a Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados, diz o Senhor, né? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós lemos a abertura aí, antes do louvor. Eu vou ler novamente, mas vamos juntos lá em João capítulo 3. Nós fizemos a leitura do versículo 19 e a parte B. Eu vou repetir essa leitura porque é necessário ter alguns esclarecimentos sobre aquele versículo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19 e a parte B. Todos encontraram? João 3, 19, a parte B diz: e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vamos orar sobre só essa parte do versículo. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, a pequena porção que o Senhor me tocou de fazer a abertura e fazer a leitura, para que todos possam ter o discernimento da tua mensagem essa noite, em o nome de Jesus Cristo. Que venha a tua unção, Senhor. Mais uma vez eu te peço, sobre os lábios do pregador, sobre os ouvidos dos ouvintes, e que nenhum deles, nem o pregador, nem o ouvinte, ninguém saia desse lugar sem ter o discernimento da tua palavra, em nome de teu Filho Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Irmãos em Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta passagem está diretamente relacionada, mas à cegueira espiritual que o ser humano vive, a qual ele foi submetida, viu? Eu quero convidar a igreja lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para que você veja e confirme com seus próprios olhos que a Bíblia revela através do apóstolo Paulo. Você crê que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo? Amém? Isso é revelação de Deus, né, amado? Toda a Escritura sagrada é inspirada pelo Espírito Santo. Então, nós só falamos que quem escreveu como endereço, mas sabemos que toda ela é o Espírito Santo que inspirou o homem, né? Então, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, eu vou ler com os irmãos 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 4, e eu quero ler com vocês o versículo 3 e 4. Lembrando que nós lemos na abertura que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eu disse que isso está diretamente relacionado à cegueira espiritual à qual a humanidade foi submetida pelo inimigo. E isso está no versículo 3 e 4, que diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século. Você observou que o próprio Espírito Santo manda dizer o Deus com letra minúscula, o Deus desse século, ou seja, o príncipe das trevas, o que governa esse mundo, porque a ele foi entregue. Então, mas se o nosso evangelho então está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Diga amém, igreja? Então eu quero relembrar o que nós estamos sendo orientados pelo Espírito Santo. Primeiro, os homens desse mundo amaram mais as trevas do que a luz. Você se lembra quem é a luz? João capítulo 1, para não haver dúvida nenhuma de quem a palavra está se referindo. João capítulo 1 diz assim, aleluia, Jesus, para você não ter nenhuma dúvida de quem que a Bíblia está falando. Versículo 1: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então está aí. Quem que era a luz? O Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus veio como verbo, veio como a palavra de Deus em forma de ser humano. Porque quando Deus disse haja, lá em Gênesis, tudo houve. Amém? Ele disse haja e houve. Então tudo que existe foi feito pelo verbo, pela palavra de Deus. E Jesus é a palavra, Jesus é o verbo.
Consequentemente, ele é a luz que ilumina os homens. Veja embaixo, no versículo de número 8. Esse ele não era luz, está falando de João Batista, que é aquele que veio e anunciou a vinda de Jesus. Então, ele não era luz, no caso João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Diga glórias a Deus. Então, não há nenhuma dúvida que nós estamos falando aqui da mesma pessoa, de Jesus Cristo, amém? Depois você pode ler com mais calma, você vai ver que está falando de Jesus. Então, nós temos que ter a convicção. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens, que eu me refiro à humanidade. Por quê? Porque você acabou de ler que eles foram cegos. O Deus desse século, Deus desse mundo, ou seja, aquele que pensa que é Deus, que quis ser igual a Deus, o qual Jesus mesmo chamou de príncipe das trevas, príncipe deste mundo, porque esse mundo está em trevas. Então, o que governa esse mundo, que príncipe, se você não sabe, na Bíblia quer dizer governador. Então, o governador deste mundo. Então, esse mundo foi entregue nas mãos, infelizmente, daquele que seduziu o ser humano lá no primeiro casal. Então, o primeiro casal deixou-se seduzir-se pela conversa maligna de Satanás, naquela em forma de serpente. Por isso que em 1 João 5,19 está escrito assim: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Então é muito claro isso. O que significa a palavra jaz? Jaz significa dorme. Então o mundo está dormindo, o mundo está iludido, o mundo está num estado inconsciente. O que o ser humano faz contra Deus e contra ele próprio, ele faz de uma forma inconsciente, porque ele foi feito como se fosse uma lavagem cerebral, como se eu andasse dopado o tempo todo de um medicamento muito forte. E quem deu esse medicamento, que cegou o entendimento do ser humano, foi aquele que seduziu desde o início. Então foi entregue a ele o governo deste mundo, o domínio deste mundo, mas não para sempre, porque você vai observar mais no meio da pregação que aquele que era, que é e que é sempre há de ser, veio para colocar as coisas no seu devido lugar, veio para desfazer todas as obras do diabo. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, amados, essa questão voltando lá no João capítulo 3, versículo 19, a parte B, quando diz que os homens então amaram mais as trevas do que a luz. Isso quer dizer que o ser humano ele se apega muito mais às coisas do mundo do que às coisas de Deus. O homem está apegado porque está nas trevas, porque não está vendo a verdade, não consegue enxergar a dimensão do que é o universo, do que é o verdadeiro Deus invisível, do que esse Deus é capaz. Os outros lugares que Jesus falou: eu vou preparar os lugares, porque há muitas moradas na casa do meu Pai, mas eu volto para levá-los para mim mesmo. Amém, igreja? Então Jesus foi e disse: eu volto, e não vos deixarei sós, vos deixarei acompanhado pelo meu Espírito, não vos deixarei órfãos. Eu vou pedir ao Pai que Ele envie o outro Consolador, e Ele habitará em vós, porque Ele habita em vós. Você crê? Você aceitou Jesus? Diga que você aceitou Jesus. Aquele momento o Espírito Santo tomou essa casa, Ele está no controle dessa casa. É lógico que o inimigo ainda tenta retomar a casa, mas ainda existe um sacerdote aí. Então Deus ele não tira o livre-arbítrio do homem. O homem aceita Jesus, Jesus entra para fazer morada quando a porta é aberta. Mas muitos só convidam Jesus para entrar em determinada área da vida. Tem certas áreas da vida que a pessoa fala: não, aqui, Senhor Jesus, você não pode entrar, aqui está muita sujeira. Mas você tem que abrir a porta, porque quem vai lavar, quem vai purificar, quem vai santificar é o Senhor. Amém, igreja? Abra a porta. Não deixe que o inimigo te seduza, como seduziu o primeiro casal, fazendo fechar a porta para Jesus Cristo, sendo que é Ele que vai entrar, é Ele que vai lavar, é Ele que vai redimir, é Ele que vai purificar, é Ele que vai te santificar. Amém, igreja? Não queira você querer limpar o cômodo para Jesus entrar. Você deve: Senhor, olha onde é que está isso aqui, ó. Pode entrar, mas olha, você não repara. Ele não vai reparar, Ele vai te ajudar a arrumar a casa. Amém, igreja? Então nós temos que crer nisso, amados, porque o inimigo quer que você se convença das mentiras dele. Ele quer que você se convença que você não pode andar com Deus, e você tem que entender isso. Nós podemos sim andar com Deus.
Estamos ainda num corpo sujeito a pecado? Sim, estamos. Quem é que não peca? Tira a primeira pedra. Quem é que pode acusar? Jesus ninguém pode acusar de pecado. Mas um ou outro, todos nós temos. Se não pecamos no agir, pecamos no pensar, no olhar. Imagine, quantas portas tem para o inimigo entrar? E várias portas o inimigo entra. Você olhou algo, atraiu você para aquilo, e cobiçou aquilo, já está pecando. Então não há como não pecar, amados. Por isso que não adianta, esse corpo tem que ser trocado. A igreja precisa aprender isso. Não pode deixar se seduzir pelo erro, pelo engano de Satanás, fazendo que você continue longe de Deus. Então volte-se para Deus, ser humano, porque o inimigo quer que você continue no sono, dormindo inconsciente, sem ter a consciência do que é um filho de Deus. E você foi feito, foi chamado para ser a imagem e a semelhança de Deus aqui na terra. Diga amém? Você crê que você tem essa autoridade? Jesus pagou um preço tão alto, amados, tão alto para o meu e teu pecado. Se ele não se importou em fazer aquilo na plena inimizade, quando havia uma inimizade entre Deus e os homens, por causa do pecado, agora que Jesus fez aquilo tudo, você acha que Deus está se importando com o seu pecado agora aqui? É claro que Ele quer que você saia disso, Ele vai te ajudar, mas Ele não quer que você fique mais longe dEle. Venha, eu vou te restaurar, eu vou te renovar, eu vou te fortalecer, diz o Senhor. Amém, igreja? Então nós temos que entender isso. Eu convido a igreja, e lá na carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, aleluia, Jesus. Porque nós não podemos esquecer, amados, que esse mundo foi entregue para o inimigo. Não podemos ter nenhum tipo de apego a esse mundo, amados. Ah, pastor, mas eu preciso desse mundo. Lógico, mas você acha que Deus não sabe que você precisa viver nesse mundo? O que ele diz em Mateus 6? Para você não andar ansioso com nada nesse mundo. Amém ou amém? Você não deve andar ansioso com nada, porque tudo que você precisa, se você estiver buscando o reino de Deus e a justiça dele, todas as coisas que você necessita, Ele vos acrescentará. Diga amém? Aquele que disse, já ouve, por acaso não vai dar uma ordem a respeito do que você necessita? Desde que você esteja no caminho certo, não na contramão da palavra, né? Não adianta querer primeiro resolver minhas coisas físicas, para depois buscar o espiritual. Não, primeiro busca o espiritual. Não adianta querer resolver nada do mundo físico, se você não resolver as coisas espirituais primeiro. Amém, igreja? Por isso que buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Onde está isso na Bíblia? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 30. Você pode estudar, que você vai ver isso aí. Que Deus revela claramente a você não buscar, não andar ansioso por nada desse mundo. Aliás, há um outro texto que fala, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Amém? Porque Ele tem cuidado de vós. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Eu pedi que você fosse a Tiago, sabe por quê, amado? Porque está escrito que nós não devemos nos apegar a esse mundo. A Bíblia diz que aquele que se apega a este mundo, que tem apego às coisas desse mundo, acaba como se estivesse sendo um inimigo de Deus, porque está indo justamente contrário. Deus está querendo nos tirar desse mundo, e as pessoas querem ficar nesse mundo. Então olha o que a Bíblia fala sobre aqueles que se apegam às coisas desse mundo. Então veja o risco que o ser humano está correndo em se apegar às coisas terrenas. Está escrito na Bíblia, em Tiago capítulo 4 e o versículo de número 4 também. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Alguém que tem condições de ser inimigo de Deus, amados? Alguém que tem coragem de dizer que vai enfrentar Deus? E olha o que a Bíblia diz: aquele que se apega a esse mundo, aquele que se torna amigo das coisas desse mundo aqui, ele está se constituindo no mundo espiritual, ele é visto como inimigo, e aquele dia não vai haver misericórdia. Quando Deus der ordem a respeito desse mundo, quando for dada a ordem para a destruição desse mundo, pastor, que pregação que é essa? Onde está isso na Bíblia? Aí entra uma outra pregação. Mas eu quero te dizer que esse mundo vai passar esse céu, vai passar essa terra, só não vai passar as palavras de Deus. Diga amém, querido? Você crê? Vai passar o céu e a terra, mas as palavras não vão passar. E assim como foi nos tempos de Noé, em que se faziam festas, brincavam, escarneciam, né? Faziam tudo, quando Noé construía aquela arca, e enquanto não veio o dilúvio, eles não acreditaram, assim será naquele dia, diz a palavra, que o ser humano, infelizmente, só vai acreditar no momento final.
aí vai ser tarde demais, amados. Não haverá mais nenhuma possibilidade de arrependimento. Então, arrependei-vos enquanto há tempo, enquanto teu fôlego está aí. Diga amém, igreja? Então, no nome de Jesus Cristo, você viu a palavra que diz infiéis. Não compreender, sabe por que ele se chama de infiéis? Porque diz aqui no início desse capítulo, que ele diz aonde começam os problemas no meio do ser humano. Ele diz, de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde vem? Senão dos prazeres que lutam, que guerreiam na vossa carne. Olha aí, ó. Então você vai entender essa mensagem daqui a pouquinho. O apóstolo Tiago está dizendo, pelo Espírito Santo, entendam de onde vêm todos os problemas de vocês. O apego a este mundo. Há um texto que diz, o apego ao dinheiro é a raiz de todo o mal na terra. Amém, igreja? Então, igreja, eu quero que você vá em uma outra passagem. Você viu que esse mundo jaz no maligno. Você viu que os homens amam mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras são más. Então eles não se achegam para a luz, porque a luz vai focalizar as obras más. Agora, quem está buscando a Deus de todo o coração, faz questão que as suas obras sejam manifestadas, faz questão de ouvir a palavra. Por que pessoas correm de uma pregação igual o bicho corre da cruz? Por quê? Porque a palavra ilumina, mostra o erro, e as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas preferem continuar dormindo, iludidas com o engano. E Deus essa noite está querendo despertar, está dizendo, desperta, ó tu que dormes. Amém, igreja? Então Jesus está deixando bem claro que os homens do mundo amam mais as trevas do que a luz. E fez isso por causa do inimigo, que seduziu o ser humano, colocou uma cegueira espiritual. Eles só conseguem ver o que está fisicamente. Eles estão limitados a este mundo, e Deus está dizendo, olha, o inimigo jaz, dominou esse mundo, fez com que todos ficassem dormindo, mas eu quero que vocês despertem, eu quero que vocês entendam, que eu não vim trazer paz a este mundo, eu vim trazer uma espada. Tem pessoas que buscam religião, a evangélica, ou qualquer outra religião, na busca de paz. Jesus fala, eu vos deixo a minha paz, e não vou lá dou como o mundo a dar. Ou seja, não é da forma que vocês entendem que sendo cristão terão paz. A paz que Jesus dá é uma paz de espírito. É uma paz que você vê um pastor sendo levado a fogo e sorrindo. Você vê alguém sendo apedrejado por causa da palavra e louvando a Deus como Estevão. Porque eu disse isso? Porque essa semana mandaram uma foto de um pastor que ia ser enforcado, não sei que país lá, não sei que país que é lá, e aquele pastor sorria, estava subindo para a forca sorrindo. Então, é um pastor, porque ele foi pego como pregador do Evangelho e foi condenado à morte, à forca. Estava lá. É fácil ser pastor aqui, né, amado? No Brasil é fácil. Então, irmãos, em nome de Jesus, a gente fala que é fácil, mas não é, né? Fácil em nenhum lugar, é porque ninguém ou perde uma maneira ou perde outra também, né? Então, mas nós sabemos que lá é muito mais difícil. Lá a carne paga um preço muito alto para pregar o Evangelho. Então eu queria dizer para os irmãos, em nome de Jesus, que aquele que está cheio do Espírito Santo, ele está compreendendo a mensagem, que o mundo está aí cego por causa do inimigo, mas Jesus veio a esse mundo para desfazer as obras do inimigo. Nós temos que entender que Jesus falou, eu não vim para trazer paz a esse mundo. Eu vou ler esse texto já para os irmãos. Antes eu quero que você entenda que nós estamos numa guerra mesmo, e Jesus fala, aquele que não é por mim é contra mim. Quer ver onde está escrito isso? Mateus. Vamos em Mateus capítulo 12, em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 12. Já que você está em Mateus, aproveita no capítulo 10, antes disso, vai em Mateus 10. Você vai ver agora o texto que fala que Jesus não veio trazer paz a esse mundo, não. Então quem pensa que vai, vou para o Evangelho, vou virar crente, agora vou... Amados, você não faz ideia a luta que é entrar para o reino do Senhor. Só que é uma luta que você já sabe o resultado dela, é vitória. Só que essa vitória não vem como um passe de mágica. Sua vida não vai ser transformada da noite para o dia. Você vai ser transformado de glória em glória, como foi pregado. Amém, igreja? Então Mateus 10, 34 diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada.
Olha aí, amados, para quem não entende, espada, a Bíblia fala que a palavra de Deus é a espada. E para quem não sabe, quando foi escrita essa mensagem, a espada era a arma mais potente da época, contemporânea às escrituras desse texto. Então ele, como se dissesse, eu vim trazer uma bomba atômica, não sei lá qual que é a bomba mais potente hoje. Ele está dizendo, eu vim trazer aquilo que destrói todo o mal. Ele veio trazer a espada. Amém, igreja? Então Jesus veio dizer, vocês estão no meio de uma guerra. E a pergunta é, de que lado você está? De que lado você está, cristão? De Cristo? Amém? Só quem está do lado de Cristo diga glórias a Deus. Então vamos ver, daqui para frente dessa mensagem, você vai discernir se você está fazendo a coisa certa por estar do lado de Cristo. Em nome de Jesus, eu quero que você primeiro vá em Mateus 12, porque Jesus deixa bem claro, versículo 30, que quem não é por ele é contra ele. Olha o que ele fala nessa guerra: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, esse falha. Olha aí. Então está muito claro, é mais ou menos como ele diz: em tudo é sim, sim, ou não, não. O que passar disso é do maligno, amados. Então está muito claro o Evangelho. Nós temos que lembrar que nós estamos numa guerra, mas temos que saber de que lado estamos. Às vezes você pensa de um lado, está do outro. Quer ver? Para você estar do lado de Deus, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Senão você vai ser um soldado com um alvo fácil, um soldado desprotegido. Efésios capítulo 6. Vamos ver as armas de Deus. Você é do Senhor? Você está no exército do Senhor, igreja? Então se revista do poder de Deus. Cadê os soldados? Quantos soldados você conhece que não estão aqui hoje? Eles acham que não precisa da palavra, amados. Acham que só o louvor resolve o problema. Tem outros que acham que só vir uma vez por mês, tomar Santa Ceia, está tudo bem. Não entenderam ainda estão vendo o Evangelho como uma religião. Não entenderam ainda que estão em uma guerra. De que lado esse povo está, meu Deus do céu? Efésios capítulo 6. Se você está do lado de Cristo, porque é um cristão, e entendeu que você está no meio de uma guerra, você precisa de toda a armadura de Deus, amados. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. A Bíblia diz que ele anda de redor, procurando uma brecha, procurando a quem tragar. Então, igreja, para que isso não pegue você de surpresa no meio dessa guerra, veja o versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e os potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí vem toda a armadura de Deus. Então ele começa a revelar aqui o que nós necessitamos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, ou seja, vestindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Olha aí, calçando os pés com a preparação do Evangelho, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga amém? Então está aí a palavra revelada, que nós, para enfrentar essa guerra, temos que estar revestidos de todo o poder de Deus. Amados, é certo que nenhum de nós pedimos para estar nessa guerra. Nenhum de nós pedimos. Tem pessoa que fala assim: eu não pedi para nascer. Mas nasceu. Mas nasceu, está no meio da guerra, amados. Não tem jeito. Tem gente que é capaz de dizer assim: minha mãe e meu pai que se vira, vai buscar Deus para mim. É verdade, pensa que não, tem gente que não fala, mas pensa assim: minha mãe está na igreja, está bom. Minha mulher está lá, está bom. Misericórdia. Jesus, de que lado essas pessoas estão? Será que estão ao lado de Deus mesmo, amados? Porque se estiver ao lado de Deus, eles não estão se revestindo do poder de Deus. Está mais fácil estar no cativeiro do diabo do que do lado de Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, amados, está aí. Você não pediu para nascer? Não pediu, mas nasceu.
Nasceu, está no meio da guerra, ponto. Agora você precisa de Deus para vencer essa guerra. Amém, igreja? Então, Deus criou uma ordem para todas as coisas do universo. Deus criou essa ordem. O inimigo se aproveita dessa ordem para colocar mais pessoas no mundo. E qual é a ordem dessas coisas? Uma delas é: o homem coabitou com a mulher, ela está em período fértil. É de Deus isso, amado. Não tem nada de Deus quis. Acho que Deus quis que fulano, ciclano deitasse e gerasse uma vida fora do tempo. É a natureza de Deus. Deus criou o homem e a mulher para isso: crescei e multiplicai-vos. Amém, igreja? Tem pessoas que acham que Deus quer. Deus quis. Que Deus quis? É a carne que quis muitas coisas. E porque existe uma coisa criada por Deus, que é a natureza que Ele criou, perfeita como é, então gera. O diabo se aproveita disso. O diabo se aproveita disso e coloca desejo no coração das pessoas. Coloca a carnalidade no coração das pessoas. Por que você acha que está cada dia mais famílias formadas sem estruturas? Porque cada dia mais o mundo está desesperado, porque cada dia mais tem mais gente. Não há como. O mundo está todo mundo correndo para sobreviver, amados. Olha como está o mundo aí, ó. E o que é pior, ele diante desse quadro que ele criou, o inimigo aproveitou-se da criação de Deus para expandir o seu mal na terra. Então ele fazendo com que as pessoas sejam más na terra, porque ninguém é mal porque quer ser mal, mas essa necessidade de consumir, essa ostentação desenfreada, tudo isso aí gera desespero, gera consumismo. A igreja está compreendendo, igreja? Não estou fazendo um discurso não, igreja. Eu quero que você veja os olhos espirituais. O que está ocorrendo? E muitos estão passando por isso nas suas casas, na sua família está ocorrendo isso aí. Muitos de vocês, talvez não estejam na sua casa, que você tem conhecimento da palavra, o domínio e consegue vencer. Mas muitos que você conhece, na sua família, estão passando por lutas desesperadas, por causa dessa situação que o inimigo criou. É o inimigo que colocou o coração dessas pessoas. Hoje, o namoro de hoje é deitando-se com a mulher. Vocês sabem disso, amados. Criem seus filhos com sabedoria e na palavra de Deus, amados. Porque hoje não existe mais namoro. O que existe hoje é uma Sodoma e Gomorra disfarçada. E o que acontece com isso? Filhos e filhos colocados no mundo, filhos do diabo colocados no mundo. Misericórdia, é filhos do diabo, amado. Vá, por favor, em nome de Jesus, conhecer as Escrituras e entenda que Deus está mandando dizer isso aí. Jesus disse isso, que quando nós estamos fazendo a vontade do diabo, é porque ele é o governador daquela vida. Então nós estamos aqui em espírito, pregando o Evangelho, para nós compreendermos que esse crescimento desenfreado da humanidade, esse consumismo, tudo isso aí é uma obra satânica, para levar a humanidade à miséria, levar a humanidade ao desespero. E junto, paralelo a isso, é um mundo iludido. Você vê hoje uma criança, amado, uma criança com um smartphone, é isso, cara? Uma criança. Hoje você não se contenta mais comprar uma lembrancinha. A criança recebe, e como ela é sincera, ela faz até cara feia. É verdade, amados? Porque as crianças de hoje, eles querem ser a ostentação, é o consumismo. Agora, do que adianta tudo isso, irmãos? Do que adianta tudo isso? Eu vi hoje um testemunho no WhatsApp de que uma criança se suicidou com 15 anos. Aí foi descobrir, alguém chegou, a mãe perguntou: por que se matou com 15 anos? O que uma criança de 15 anos tem de preocupação? Aí o filho, uma coleguinha de escola, falou: mãe, essa pessoa vivia deprimida, porque os pais não davam atenção. Então é isso que está acontecendo hoje, amado. Os pais querem tanto dar para os seus filhos, que não estão vendo que seus filhos estão morrendo espiritualmente dentro da própria casa. Uma criança se suicidou de 15 anos, pulou de um prédio de 8 andares, amado. Se matou porque estava deprimida, para chamar a atenção da mãe. E os pais dão de tudo, davam de tudo, melhor colégio, melhor roupa, melhor. Mas não davam o mais importante que o amor, a atenção. Então a igreja está acontecendo isso com o mundo, mas o mundo está sendo levado para isso. E Deus está mandando a igreja despertar enquanto há tempo. E quando Ele diz que nós estamos numa guerra, é porque essa guerra ela é injusta. Eu estou preso a um corpo sujeito a necessidades físicas, mas sou espírito. Olha que desigualdade, amados. Percebeu, igreja? Que luta desigual? Eu sou espírito,
o seu ser verdadeiro que vai viver eternamente, ou morrer eternamente com o sofrimento eterno, é o espírito, é a alma, é o ser interior. Esse ser interior vive num corpo que tem necessidades físicas. Olha aí. Então o inimigo trabalha na sua necessidade física, igreja. Amém, igreja? A igreja está compreendendo? E tudo que Deus quer fazer é fazer você desapegar desse mundo. Mas pastor, eu preciso desse mundo. Oh, meu Deus, quem está dizendo você não precisa? Você precisa de Deus. Se você buscar a Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai te capacitar, amados. Amém, igreja? Então entenda isso. Você busca Deus em primeiro lugar. Não é primeiro resolver o problema para depois buscar Deus. É primeiro buscar Deus porque Ele resolve o teu problema. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, nós temos que entender isso. Estamos em meio de uma guerra. E se você não estiver revestido da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, que envolve tudo. A igreja que Deus colocou aos seus pés tem 3 cultos. 3, e cada um tem uma finalidade espiritual. Você tem ouvido o chamado do Senhor? Cada um deles tem. Nós não vemos aqui domingo cantar, amados. O louvor é uma arma. Tem um efeito no mundo espiritual que você não faz ideia. Mas não é suficiente, amados. Você precisa do conhecimento, do domínio da palavra, da espada. É o culto da libertação. Você precisa aprender a orar pela sua família, aprender a orar pelo seu país. É o culto da oração. Cada culto tem uma finalidade. Então você tem que entender aonde você congregar. Deus colocou um servo dele ali e orientou ele para cada situação. E cada situação é um propósito de Deus ali. E ele pergunta: de que lado você está? Do meu lado ou do lado da carne? Se for do lado da carne, você está do lado do diabo. Que quando você deixa de buscar a Deus por causa da tua carne, você está ficando com o inimigo. Então, igreja, é muito perigoso isso. Eu convido a igreja em 2 Timóteo, porque esse mundo cada vez mais povoado, 2 Timóteo, no capítulo de número 3, esse mundo cada vez mais povoado, com pessoas desse estilo aí, preocupadas em consumir, preocupadas em isso, preocupadas em aquilo, e esquecendo de amar o próprio filho, amar de uma forma verdadeira. Porque tem pessoas que acham que amar o filho é dar as coisas para ele. Misericórdia. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Aqui está registrado como será a geração dos últimos dias, amados. E é isso que o inimigo está conseguindo fazer. O mundo terá uma geração perversa nos últimos dias. E Deus permite que, em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, fique registrado como será essa humanidade. E você olha para essa palavra e tenta entender que ela foi escrita 2000 anos atrás. E tente entender que você olha para ela, você vê algo muito parecido com os dias de hoje. Sabe, porém, capítulo 3, versículo 1 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Misericórdia, Deus. Então está aí o retrato do mundo. Está aí o que o mundo é. O mundo jaz no maligno e você vê claramente o mover do diabo nesse mundo. Não tenha dúvida. Só que nós não viemos aqui para elogiar ele, nós viemos aqui para dizer que basta. Porque Jesus veio. Amém? Está escrito em João 10:10. O ladrão está nesse mundo só para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em... Você pode dar glória a Deus? João 10:10. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando Jesus fez o seu primeiro discurso em um templo, está em Lucas capítulo 4, ele deixa muito claro qual é a missão dele. Você pode glorificar Deus quando ouvir essa mensagem. Lucas capítulo número 4. Olha, a primeira vez que Jesus então faz um discurso em um templo. Olha que coisa linda. Ele faz uma ministra. Primeira vez em um templo, ele pega as escrituras, lê ela e fala. Olha que coisa linda ele diz. Lucas 4:18.
O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está lendo um texto de Isaías. Ele abre o texto de Isaías que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me separou, ou seja, me ungiu, para evangelizar os pobres. Evangelizar não é criar uma nova religião, não, é contar boas novas do reino dos céus, amém? Para evangelizar os pobres. E não é pobre financeiro não, viu? Pobres de espírito, porque a humanidade está pobre de espírito. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aos presos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar, ou seja, apregoar, declarar em público o ano aceitável do Senhor. Diga glórias a Deus. Então Jesus deixa bem claro qual é a missão dele. Ele veio justamente para isso, para evangelizar, que é contar boas novas do reino do céu. Veio para libertar os que estão presos no mundo espiritual, as cadeias do diabo. Veio para restaurar a visão daqueles que estão cegos. Enfim, ele veio para pôr em liberdade todos os oprimidos. Você pode glorificar a Deus? Amém, Jesus? Jesus conquistou para nós, amados, o direito de governarmos de novo. Você crê? É isso que ele veio conquistar. Quando você aceita Jesus, você está recebendo de volta o direito que a humanidade tem de governar esse mundo. Então, para você ter ideia, quando acontece isso, Jesus, então, quando ressuscita, ele deixa isso muito claro. Veja em Mateus, no último versículo e último capítulo, uma das últimas mensagens do capítulo de Mateus 28, quando Jesus então reúne todos os seus discípulos, já ressurreto, e olha o que ele diz claramente aqui, igreja. Primeiro, no versículo 18 de Mateus 28, Jesus então ressuscitou, reuniu todos os seus discípulos, ele está diante de mais de 500 agora. Ele então se aproxima deles falando o seguinte: toda autoridade, diga toda autoridade. Alguma dúvida sobre toda autoridade? Nenhuma, né? Então é toda autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha que ele está ressurreto, amados. Está num corpo glorificado agora. Ele se apresenta e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, então ele fala: ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Igreja, você percebeu o que Jesus está dizendo para nós? Discípulos, eu não vou deixá-los nenhum momento sós. Eu já tinha dito a vocês, está em Lucas 10, 19, que dei a vocês toda a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Quem não conhece essa passagem, está em Lucas 10, 19, quando naquela ocasião eram 70 discípulos, eles voltam impressionados da missão que Jesus deu a eles, para ir de 2 em 2 pregar o Evangelho. E eles voltaram espantados, dizendo: Senhor, aqueles 70 discípulos, Lucas 10, 19, Senhor, que coisa incrível, até os demônios nos obedeciam por causa do teu nome. Jesus falou: eu sabia disso, eu vi isso tudo. Porque Isaías vos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Diga amém? Todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Diga glórias a Deus. Então a igreja precisa compreender isso, amados. Olha só, ele agora ressurreto, ele diz: vocês viram, gente, nem a morte pôde comigo. Se você não percebeu o que Jesus está dizendo, ele está dizendo: gente, nem a morte pôde comigo. E tudo isso que vocês viram eu fazendo, inclusive vencendo a morte, vou estar em vocês o tempo todo. Nenhum mal pode tocar em vocês. Hoje tive um meu irmão aí, o Wilson, que algumas vezes vai dar o testemunho depois. Vai dar o testemunho. Cadê o Wilson, o evangelista? Posso falar isso um pouquinho? Ele passou por uma situação hoje difícil. A loja que ele trabalha foi assaltado e ele foi a vítima. Ele foi pego. O motivo depois ele vai contar mais detalhadamente. Mas ele dizia, o assaltante falava que ia matar ele. E ele dizia: pastor, me dizia ele fora, pastor, em momento nenhum me preocupei. Havia uma paz tão grande dentro de mim, mas tão grande, que eu sabia que eu ouvia a voz do Senhor falando, dizendo que
que ele não podia tocar na minha alma, não podia ceifar a minha vida. Então foi incrível, irmãos. Isso é o que eu digo quando a palavra diz assim: não temas aquele que pode, se eu deixar, tirar-vos a vida, esta vida. Temas aquele que, além de tirar esta vida, pode lançar tua alma no inferno. A isso você deve temer. Então, igreja, nós temos que ficar convictos. Aquele que vem, não, nem a morte pôde com ele. Ele disse: eu vou estar com vocês o tempo todo. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vocês têm que fazer agora, entendendo que vocês estão no meio de uma guerra, é ir e anunciar. Anuncie que ninguém precisa mais ficar preso debaixo do jugo de Satanás. Basta aceitar que eu sou o Senhor Jesus, né? Então você vai aceitar esse nome e você tem toda a autoridade que eu vos dei autoridade para vencer todo o mal. É lógico que o inimigo vai gritar mais alto, tentar falar mais alto que você. Você fala mais alto ainda, manda ele se calar, porque maior é o que está em você, igreja. Em nome de Jesus, temos que compreender isso, amados. Jesus então diz: ide, portanto, olha, portanto está dizendo assim, será que vocês não entenderam ainda? Vai então. Ele está dizendo isso, portanto quer dizer isso, então vão, não fiquem aqui, vão fazer discípulos de todas as nações, de todas as famílias. Aí eu volto a pergunta lá no início: mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que essa colocação lá no início? Por quê? Porque diante disso tudo, aquela passagem quer dizer que o homem ele faz questão de se apegar às trevas, ao mundo. Então muitas pessoas denominadas cristãos, não sei o que acontece, amado. É a cegueira tão grande, ainda são crentes, porque se fosse cristão estava vendo, que eles continuam ainda a não entender o chamado que eles têm. E aí considera isso aqui uma religião, acha isso aqui uma religião. Batismo, não sei, deixa eu ver, deixa eu ver. É assim que o pessoal faz, amado. Batismo está aí, o curso está aí. Não sei, vamos ver. Vai ver o quê? Vai ver o que mais? Ou você acha que está se filiando a uma igreja? Eu não estou entendendo o que acontece. O que eu estou entendendo é que continuam cegos, mas Jesus está dizendo: para com essa cegueira, desperta tu que dormes. Jesus não é produto, você não está passeando, você está no meio de uma guerra. O inimigo está ceifando diariamente famílias. Recentemente uma mãe perdeu um filho, eu conheço. Tem outros filhos. Pergunta se está buscando a Deus. Tem outros filhos ainda que já vai ceifar, não está buscando a Deus. Se alguém conhece alguém assim nessas condições, eu não estou citando o nome, porque a mãe, tem um monte de mães no mundo que perderam filhos, que tem outros filhos. Será que está buscando a Deus? Será que está buscando a Deus? Ou está esperando o diabo ceifar a vida do próximo filho? É isso que Deus está querendo despertar a igreja. É isso que nós estamos tentando dizer aqui em espírito, para que a igreja desperte, amados. De que lado você está? Esta que é a pergunta do tema dessa noite. De que lado você está? Nós estamos no meio de uma guerra, mas estamos do lado de Jesus. Será que está? Se você está, você tem que estar revestido do poder de Deus, e não se apegando às coisas desse mundo. Por favor, vai em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Eu quero fazer você ver uma coisa, igreja. Alguém sabe o que significa a palavra embaixador? Quem sabe disso ali em voz alta? O que significa embaixador? Muito bem, quem falou isso ali? Embaixador é um representante. Então, quando você está num país e você é embaixador do seu país naquele outro país, você naquele território, você representa o teu país. Um embaixador do Brasil, lá nos Estados Unidos, ele é o Brasil. Ele fala em nome do governo brasileiro, amém, igreja? Ele tem autoridade de responder pelo governo do Brasil, ou assim qualquer outro governo. Agora, 2 Coríntios, capítulo número 5, é isso que eu quero que a igreja entenda. Será que a igreja está entendendo isso, amados? Eu falo, a igreja não é essa aqui não, a igreja de Jesus na terra. 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim, versículo 20: de sorte que somos o quê? Olha aí, que desânimo para ler a palavra de Deus. De sorte que nós somos o quê, igreja? Você pode dar glórias a Deus por isso? Somos embaixadores de quem?
em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliei com Deus. É a passagem que está sendo escrita aqui, mas fica até aqui, por nosso intermédio, ou seja, como se Deus estivesse falando, e Ele está falando por nosso intermédio, porque somos representantes diretos de Deus, amados. Então você tem autoridade sim, amados. Quando você usa o nome de Jesus, o mal tem que sair, amados. Então, se você hoje tem conhecimento, sabemos que a humanidade está desse jeito aí, indo cada dia de mal a pior. Cada dia mais a espécie de seres humanos que está escrito na carta que nós acabamos de ler lá agora há pouco, como seriam o povo dos últimos dias, cada dia mais está muito explícito que está chegando o tempo. E se você está vendo que o mundo está correndo para o seu final, o que é que você está fazendo para ajudar a Deus, para representar a Deus na sua família, para representar a Deus no seu trabalho? Mais uma vez, eu insisto, amado. Então, por que não nos unimos então à igreja, já que eu sei que eu tenho autoridade? Por que eu não entendo então que a Bíblia diz, olha, é na congregação, na reunião do povo? Olha, é muito bom e agradável, meu povo vive em união, meus filhos vivem em união, que eles são irmãos, vivem em união. Por que então que eu não me uno à igreja? Por que então que eu não tomo posse daquilo que Jesus falou que eu sou? Embaixador dele, eu tenho autoridade do nome dele, nome que sobre todos os joelhos se dobram no céu, na terra e embaixo da terra. Amém, igreja? O que está acontecendo então nessa mensagem? Deus está revelando, estamos numa guerra. Vocês entenderam isso, igreja? O diabo não está brincando de ser diabo não, amados. Mais uma vez eu insisto, em nome do Senhor Jesus, mães vão perder filhos para o mundo, porque não estão lutando, não estão usando as armas de Deus contra o diabo. Tem pessoas morrendo na sua família, igreja, e morrendo não é essa morte física não, a morte espiritual, para a eternidade. E aí que está o grande problema. Olha aí, agora pense, eu sei tudo isso, vejo que está acontecendo tudo isso no plano espiritual. Agora se eu me torno apático, tá tudo bem, né? Ou então covarde, ou egoísta, ou negligente, ou sei lá o que for, o sentimento que me faz não buscar mais, não me encher mais, não cumprir a palavra na minha vida, ou sei lá o que está acontecendo com alguém de vocês, ou com os meus irmãos aí afora. Eu não sei o que acontece para impedi-los de buscar mais a Deus. Pode ser uma apatia, pode ser uma covardia, um egoísmo, uma negligência, ou simplesmente qualquer coisa. Mas seja o que for, essa coisa está tirando você do direito de ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque, amados, a Bíblia diz que os assassinos não entrarão no reino dos céus. E eu sabendo que eu tenho condições, de vencer o mal, e vendo alguém na minha família, um vizinho, um amigo, passando por luta, e eu me cruzar meus braços, não tomar uma atitude sequer de trazer o nome em oração, de fazer uma campanha, de jejuar por aquela vida. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou entregando aquela vida para o diabo. Eu estou entregando ela para o diabo. Porque eu tenho toda a autoridade, me foi dada a autoridade para vencer o inimigo. E o que eu estou fazendo para isso? Tem maridos de mulheres aqui morrendo, tem esposas de mulheres aqui morrendo, tem filhos aqui que vão morrer para a eternidade. Ai, pastor, isso não é bíblico. A Bíblia diz que se eu crer em Jesus vai ser salvo eu e minha casa. Vai. Só que não se esqueça que tem livre-arbítrio, se eles quiserem. Se eles não quiserem, meus amados, não adianta. Deus não vai arrombar o coração de ninguém. Então, mas talvez vai ser necessário uma coisa muito difícil para você suportar e ver. Deus vai ter que tirar você daqui para poder honrar. Se você quer tanto ver a salvação da tua família, então dá licença, eu vou te tirar desse mundo para você não ver o que eu vou fazer com eles, porque minha mão vai pesar sobre eles. É isso que vai acontecer, meus amados. Para que isso não aconteça, busque com toda a sua força, determine, dê um testemunho de vida, deixa o filho ver a mãe ou a neta ver a avó e falar assim: não, minha avó, meu avô, minha mãe ou meu pai verdadeiramente são homens, são pessoas de Deus. Em nenhum momento eles titubeam, em momento nenhum eles são fracos. É meu exemplo de fé, é minha mãe, meu pai, meu avô.
Mas que exemplo nós estamos dando para aqueles que estão se perdendo, amados? É isso que eu estou tentando dizer para a igreja em espírito. Eu estou em espírito. Não sei se você está ouvindo em espírito. Eu espero que sim. Ontem, ao assistir os 10 Mandamentos, naquela novela da Record, vi uma cena lá que me chamou muita atenção, uma frase que não saiu do meu coração. Aquela frase ficou como martelando na minha cabeça o tempo todo à noite. Eu falei, Senhor, por que aquela frase não sai da minha cabeça? O Senhor falou, porque eu quero te inspirar a mensagem de amanhã, no caso essa de ontem para hoje, nessa frase. Eu falei, meu Deus, por que, Senhor? Porque muitos estão como se fosse aquela frase, fazendo dentro das minhas igrejas. Eu falei, então eu posso contar para eles? Pode. Então eu vou contar para vocês que cena que é. Uma egípcia mãe, desesperada, descobre que se levar os filhos para o acampamento dos israelitas, dos hebreus, ela não vai perder o filho primogênito. E ela descobre, e então ela exige que o marido leve. O marido orgulhosamente não vai levar. Não faz tudo para não levar. Aí tem uma frase que ela fala ali, a atriz fala, o personagem fala ali, aquela frase marcou, e ali eu vi que Deus está naquele negócio. Porque eu fiquei a noite com aquela frase na cabeça. E o Senhor me acordou, me fez levantar, e eu, olha, mas hoje de manhã, e aquela frase não saía, eu insisti, Senhor, a frase é, quando a mulher vira para o marido e fala assim, saiba que as suas próprias mãos estão matando seus filhos. Se meu filho morrer, é como se as suas próprias mãos estivessem matando ele. Eu falei, misericórdia. E aí eu fiquei assim, o que o Senhor quer dizer com isso? Sabe o que Deus quer dizer com isso? Vai em Tiago capítulo 4. É muito mais sério do que você imagina, Deus. É muito mais sério do que você imagina. Eu, sinceramente, eu estou em espírito falando da igreja, irmãos. Reveja todo o seu conceito de que é cristianismo. Reveja tudo que você pensa a respeito do cristianismo e o que é servir a Deus. Tiago capítulo 4. Porque para finalizar essa mensagem esses 2 versículos que eu vou ler agora aqui. Esses 4 versículos. Tiago capítulo 4 e a partir do versículo 13. Que diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Olha aí o ser humano só olhando para as coisas terrenas. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? O Espírito Santo está perguntando. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Você tem costume de dizer se Deus quiser? Você tem costume de dizer em tudo? Glória a Deus. Diga mesmo, amados. Nunca faça plano sem dizer, se Deus quiser. Porque olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Não faça plano sem dizer isso. Porque você não pode dizer isso, você não tem essa autoridade. O amanhã não pertence a você. Agora, continuando aqui. Tem pessoas que falam assim, amanhã eu vou. Tal dia eu vou. Ano que vem eu faço isso. Então Deus está falando bem claramente essa noite. Quer brincar de ser crente? O meu inimigo não brinca de ser inimigo. E eu estou a ponto de entregá-lo em tuas mãos. Na mão dele. Muitos que se dizem meus. Veja o que o Senhor Espírito Santo está dizendo aqui. Ó. Versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância é semelhante a esta, é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, não o faz, nisso está pecando. Diga-me. Não sei se a igreja entendeu, mas vamos raciocinar aqui. Amaram mais as trevas do que a luz. Fizeram isso porque são induzidos a isso. Foram cegos, ficaram cegos, nasceram já no meio de uma cegueira, no meio das trevas, não viram. Mas Jesus veio, é a luz, ele veio iluminar. Ele está iluminando sua mente hoje, o seu coração. Ele está mostrando qual é o caminho. O caminho é: me busque, se enche do meu espírito, batiza-se, desça as águas, fique marcado. Olha, a qualquer momento a hora vem. Você não tem poder sobre a tua vida. Eu não estou chamando você para uma religião, entenda isso. Estou chamando você a ser meu embaixador, meu representante, mas oficialmente, amados,
Não brinque com o nome de Jesus, porque o inimigo não vai respeitar se você orar em nome dele sem ter autoridade, irmãos. Isso é bíblico, viu? O nome de Jesus só tem respeito no mundo espiritual para quem tem essa autoridade, quem está registrado com o seu nome no livro da vida. Então, igreja, em nome de Jesus Cristo, quem sabe que tem autoridade contra todo o poder do inimigo, que pode buscar a sua família, sim, pode buscar o esposo, sim, pode buscar seu filho, sim, pode buscar sua filha, sim, pode romper com todo o mal, sim, pode fazer sua empresa prosperar, sim. Você pode ir para o teu trabalho amanhã e estender as mãos e dizer: Senhor, hoje vai ser uma bênção. Hoje vai ser uma bênção. O Senhor vai prover de onde não tem, mas a empresa que me sustenta, que o Senhor me dá o ganha-pão, vai ser uma bênção. Mas está assim de crente amaldiçoando suas empresas. E há poder na boca, amados. Sai amanhã do seu trabalho abençoando o teu patrão, os teus empregados, abençoa os teus vizinhos, a tua moradia, abençoa o teu ambiente, abençoa a tua família, e vá buscá-los em espírito e em verdade, revestido da armadura de Deus, porque se você sabe que pode fazer isso e não faz, você está pecando, sim. A igreja compreendeu? Caiu por terra essa mentira do diabo? Você hoje é renovado pela força de Deus? A palavra falou no teu coração? Então não tem mais o que fazer a não ser perguntar. Você sabe que está numa guerra, sabe? O tema dessa noite é: mas de que lado você está? De que lado você está? De que lado você está? De Deus? Então se revista da armadura de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. É tudo libertação, igreja. Não brinque, não. Aqui ninguém vai falar o que agrada a tua carne, porque a carne não quer saber das coisas de Deus. Você tem buscado a Deus, você não vai se importar de Deus te exortar, de Deus falar forte no teu coração, porque nós precisamos ouvir a exortação que vem de Deus, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, queridos? Está assim de gente, amados, perdendo familiares. E Deus está dizendo aqui, ó, amados, é como se tuas próprias mãos tivessem matado eles. Você sabendo que pode, amado, resgatar sua mãe, resgatar o seu pai, resgatar o seu irmão, a sua irmã, seja lá quem for, e não está fazendo, você está pecando sim. É como se você mesmo estivesse matando a pessoa. A igreja compreendeu isso? Está aí a mensagem para o teu coração, que eu vou pedir que Deus fale profundamente no coração de todos. Senhor Deus e Pai, eis aí teus filhos que ouviram a mensagem dessa noite, Senhor. Eu peço que só o Senhor, Pai, tenha esse poder de testificar, Senhor. Muitos estão brincando nesse mundo fora, Senhor, com o teu evangelho, pregando um evangelho de prosperidade, pregando as coisas que agradam a carne, mas esse lugar não foi ungido e consagrado para agradar a ninguém, a não ser o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para sacudir, para agitar o inferno, Senhor, para saquear o inferno, Senhor, para a tua glória e honra, que venha a tua glória sobre os ouvintes essa noite, e nenhum deles saia daqui sem o entendimento da tua palavra, e o teu nome seja glorificado em tudo que ocorrer nessas vidas, em nome de Jesus. Você recebe a palavra? Mais uma vez, após os irmãos que estão na internet, para ver se algum deles deseja começar essa campanha. Meu amado irmão, você que está na internet, que nos encontrou no nosso blog e sentiu no coração, depois de ouvir essa mensagem, de fazer uma campanha de libertação, e pena que não está aqui. O Senhor, o que eu faço? Eu gostaria de estar na igreja, não sou de Londrina, não estou lá, como é que eu faço para fazer essa campanha? Você pode entrar em contato comigo, há um e-mail que está passando agora ali, você entra em contato comigo, eu vou te orientar como você faz essa campanha pela internet. Eu vou te mandar uma folha em anexo, respondendo o teu e-mail, você vai imprimir quantas vias você quiser e vai estar fazendo essa campanha como se estivesse aqui na igreja. Mesmo se você estiver do outro lado do mundo, você pode fazer essa campanha no nome de Jesus Cristo. Amém? Então entre em contato comigo no meu e-mail, que eu faço questão de te responder e mandar uma folha desta para você em nome de Jesus. Amém? Quem vai iniciar uma campanha essa noite, coloque-se em pé, que o nosso tempo já se foi. Eu queria orar pela sua causa em nome de Jesus. Coloque-se em pé os que pegaram a folha para início da campanha essa noite. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Enquanto o pastor fala ao microfone, você vai estar orando e apresentando a sua causa ao Senhor. Porque você está entrando na campanha, você vai entrar na presença de Deus e vai falar com Ele agora em espírito, enquanto eu falo aqui no microfone em nome de Jesus. Senhor, aí estão os seus filhos que estão nesse momento em oração e estão expondo diante da oração os motivos pelo qual vão iniciar a campanha, Senhor. Eu creio, Senhor, que a tua palavra vai honrá-los, Senhor.
será honrada quando ver que esse povo, Senhor, não está apenas, Senhor, confiando nas coisas dos homens, mas confiando na Tua promessa. Em nome de Jesus, Senhor, entra com providência sobre cada uma dessas causas, para que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tenham confirmado a vitória que o Senhor tem para cada um deles, porque eles creram no Senhor. Entra com providência, Senhor, para libertar, para curar, para restaurar, para transformar, para salvar, em nome de Jesus Cristo, quebrando e destruindo todo o jugo do inimigo com a tua unção sobre esta causa, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Deu tempo de você falar com Deus? Qual é o motivo da sua campanha? Você que está na internet também já falou com Deus porque você inicia a campanha, caso você esteja iniciando hoje. Então vamos fazer agora a oração coletiva, que vai deixar bem claro, coletivamente, por que nós fazemos essa campanha em nome de Jesus. Digam todos ao mesmo tempo, digam: Senhor Deus, aqui estou em tua presença, em o nome de Jesus, acabei de expor em oração os motivos desta campanha, porque eu sei a quem estou entregando, e sei de quem obterei a vitória. Tudo vem de ti, Senhor. Quem será envergonhado serão os inimigos que se levantaram contra esta causa. Eu sei, Senhor, que obterei a minha vitória, por isso já me prontifico em dar um testemunho para te glorificar através desta campanha. Em nome de Jesus Cristo, que caiam por terra todos os inimigos que se levantaram contra esta causa. Diga amém. Eu concordo com a sua campanha, com a sua vitória, e declaro um por um envergonhado o inimigo que se levantou para tentar tirar a sua comunhão, a sua fé. Que você possa ter a força de estar nas 7 semanas aqui, cumprindo essa vontade de Deus, recebendo as instruções e crescendo na graça e no conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Poder então se assentar, guardar a sua campanha, preenchê-la em casa. Depois de preenchida, venha com ela 7 semanas, cumprindo 7 semanas, preenchendo inclusive a agendinha que tem aí. Aí você vai entender bem. Se você não entender, preenche esse formulário, procura um diácono, procura a gente vai ter o maior prazer em te esclarecer. Amém? Você da internet também, você que está com alguma dúvida, nós temos o maior prazer de esclarecer através da nossa comunicação, através de e-mail. Você que está no segundo, no terceiro, até o 7º dia, coloque-se em pé. Já estou ficando apavorado com o horário ali. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Eu não quero terminar fora do horário, amados. Vamos falar com Deus então. Senhor, aí estão seus filhos, que estão do 2º ao 7º dia, Senhor. Receba as orações deles, Senhor, porque eles estão convictos da vitória e da frase que declararam lá no primeiro dia da campanha, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, mostra a tua glória mais uma vez sobre esses teus filhos, Senhor, destruindo todo principado e potestade que se levanta contra essa campanha, em nome de Jesus Cristo. Receba essas orações que vêm do coração do teu povo, para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Digam: Senhor Deus, eis-me aqui, como no primeiro dia, convicto da minha vitória, porque eu sei a quem entreguei e sei de quem obterei a vitória. Em nome de Jesus Cristo, envergonhados serão um a um dos inimigos que se levantaram contra esta causa. Eu darei testemunho, Senhor, da minha vitória, em nome de Jesus. Diga amém. E eu concordo com a tua vitória. Eu digo: aplaudo ao Senhor, glorificando a Ele, em nome de Jesus. Amém.